Então agora é a vez de vocês, cada um por sua vez, falar o quê? Qual é a visão de vocês do que aconteceu aqui de sexta até agora? O que vocês sentiram na contribuição de cada um? Temos direito a alguma pergunta? Pode ter direito à pergunta e é com vocês. Pode perguntar ou simplesmente falar. Sim. Ontem, no estudo de ontem, eu perguntei a doutor Júnior se tinha visto o que estava acontecendo com ele. Ele disse, não, pai, eu não percebi. Eu disse, depois você estava na frente, ali na frente ali, na hora que estava passando o estudo da doutora, você estava na frente com vários corpos tridimensionais e mostrando os estudos para ele, dizendo, olha, esse corpo é assim, esse outro corpo funciona dessa forma. Aí eu perguntei, você foi lá no museu? Ele foi. Lembra daquele aquele índio que estava lá em dimensional? Pronto, era daquele jeito, com vários corpos para frente e para trás. Aí ele, que interessante. Eu falei, pronto, você estava lá em desdobramento fazendo isso. Kardec não só falou disso no Livro dos Médiuns, que o perispírito são várias entidades que você pode desdobrá-la. A mais simples, que é o modelo organizador biológico, cuida do corpo. As demais podem realizar tarefas. E o espírito é como um sol. E o espírito Lancelin, quando encarnado como cientista, de repente ele se viu 9. Deixou a responsável pelo corpo cuidando e foi com 8 para uma reunião mediúnica. E manifestaram simultaneamente. Uma escrevia, outra fazia psicofonia, outra pintava e etc. Somos sempre a soma de muitos, Emmanuel. Para quem me vê fora do corpo, porque assim que começa a palestra, que eu não sei uma palavra do que vai ser dito, eu saio do corpo, é a primeira coisa. Vai ver que eu não movo os pés. Como ficar 1 hora sem mover os pés, sem desconforto, sem necessidades fisiológicas, se você não está fora do corpo? Vocês não conseguiram ficar um intervalinho ali sem comer alguma coisa? Alguns de vocês, né? Então vamos lá. A vez de vocês, não perca tempo. Romão. Oi. Bem, minha pergunta é a seguinte: mediunidade do futuro. Eu ia fazer a pergunta, mas você encerrou a palestra respondendo uma parte, que nós devemos exercitar a psicografia em casa. Mas minha pergunta nós devemos também exercitar a canalização com nós mesmos em casa? Então vamos Pergunto isso porque andei treinando, eu sou um pouco curioso, poucas vezes, e eu acredito que estava canalizando eu mesmo. Então vamos lá. Se há mediunidade do futuro e você vai buscar, em primeiro lugar, na sua própria consciência, isso não tem lugar de valda psicografa em hotéis, dentro do avião. Mas tem que ter o cuidado. Ele psicografa a si mesmo ou outros seres. Isso é o que menos importa. Agora depende da ambiência que você criou. Pietro Baldi levou anos para criar um ambiente no qual ele se sentia seguro, que ele poderia deixar o seu corpo se projetar e etc. Agora, canalizar a si próprio, você pode fazer isso na fila do banco, na feira, em qualquer lugar, buscando a sua essência em como você se comportar diante de cada situação. E escrever também, porque quando vem o pensamento, que é um link, uma frase, eu escrevo na hora, porque se passar, depois eu esqueço. E aí depois eu vou buscar o restante do conteúdo. Um dos mecanismos mais fantásticos é o Evangelho no lar, estudado, compreendido e vivenciado, criou a ambiência. E sempre buscar, em primeiro lugar, o que temos em nós.
e depois, se não temos, vamos ver aonde que tem, vamos ver a porta que pode abrir com o conhecimento que nós desejamos. Obrigado. Não fala todo mundo de uma vez. Bom, eu quero fazer uma contribuição pessoal. Quanto mais eu convivo, percebo e converso, eu vejo como o universo ele harmoniza, ele realmente sincroniza. Muito embora os conhecimentos venham de fontes diferentes, de formas diferentes, mas convergem sempre, né, para o mesmo ponto. Por exemplo, os mestres que auxiliam o Zé Benedito na criação do maná, do verde luminoso, em canalizações que nós temos, né, com eles, comunicações, eles deixam claro que não existe passado, presente nem futuro. Tudo acontece. E que o Zé ele faz parte de uma consciência maior e está ligado a várias consciências no mundo, né, que estão, digamos assim, nessa tecnologia de ponta, que é uma tecnologia você tomar uma energia, você interagir com essas consciências. Então, que não existe espaço e o tempo, só existe na nossa cabeça, essa diferença. Então, esses mestres, eles trazem muito isso, né? Então, o que você falou, o que o doutor Jonas falou, só veio corroborar, né, que os estudos do Zé Benedito mostram, e essas canalizações, né, que eles trazem, que não existe essa individualidade da consciência, existe sim a individualidade do nosso espírito, mas uma consciência ela pode se dividir em 1000. Então, eles trazem muito isso. Tanto é que quando ele criou o maná, eles falaram, né, que quando o coco cai ali da árvore, quem vai receber daquela semente, daquele coco, ele já está destinado, já está recebendo. Com 50 ou 40 anos, é incrível, impressionante. Dá um nó na cabeça da gente, pelo menos na minha cabeça deu um nó. Como assim? Cai ali o coco e a pessoa já está recebendo. Então, assim, como Deus é perfeito, né, o Deus dos detalhes, realmente, e de várias formas ele tenta nos acessar, né? Uns pelo espiritismo, outros pela física quântica, né? Como é o caso do Zé, o meu caso também, que eu me interessei muito depois dele falar. E agradecer, né, a todos vocês, que com certeza nós estamos em algum nível, né, na mesma frequência, na mesma consciência, buscando e sempre auxiliar, né? Porque aqui um auxilia o outro e essa troca é realmente fantástica. Tem uma pessoa que foi convidada para estar no evento N vezes. E quando você manda a programação para alguém, você está fazendo o quê? Tem que ser um convite timbrado lá? Não precisa. Então, se interessou pelo cardápio, a pessoa ela tem telefone para falar com quem, etc. Eu não tem nada que encontre esse. Eu falei, é uma junção do despertar da consciência com o projeto Babassu, do José Benedito. Pô, como eu não tenho nada com o projeto Babassu, Maná e etc., e nem com o despertar da consciência, eu sou amigo do Sebastião e do Zé. Então eu não vou. Eu falei, mas o Zé é o projeto Babassu. Ele é a consciência. E Sebastião, a consciência do projeto no plano físico. Ele não entendeu o enredo, não entendeu coisa alguma. E se vocês quiserem ler sobre virtudes, às vezes fica meio indigesto, como a caridade é uma virtude. Leia a obra de Amélia Rodrigues, que até que me prove o contrário, ela é um dos 12 discípulos de Jesus, uma fração. Porque eu nunca vi alguém com tanta intimidade com o Cristo e com o Evangelho como esta criatura. E na obra Pelos Caminhos de Jesus, psicografia de Divaldo, ela narra no capítulo O Anjo da Misericórdia que 3 entidades chegaram próximas de Jesus no alto da cruz para confessar que fracassaram com ele. Entidades de alta hierarquia. E uma disse, tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. E a segunda, eu sou a esperança. A terceira, eu sou a caridade. E ele convocou uma quarta, a misericórdia, para conduzi-las de volta
ao coração do homem, porque elas disseram que foram expulsas do coração do homem. E se vocês olharem a caridade, a Kardec teve o cuidado de perguntar, na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus. Benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros, perdão das ofensas. Então ela é feita de 3 coisas menores, não é? Agora a indulgência é algo que atrai, acalma e reergue, feita de 3 coisas menores ainda. A física quântica tem muito o 3 que se reúne, depois reúne com mais 3 e mais 3, vai formando. E tudo é feito assim. Valores morais e virtudes excelsas são entes vivos. Libertação de André Luiz. Os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus. Está logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu queria dar meu testemunho, que eu volto para Curitiba muito melhor do que quando aqui cheguei. Que a oportunidade que eu tive de aprender com todos vocês, especialmente com o Sebastião, que eu não conhecia anteriormente, bebi dessa água, dessa fonte, assim, com muito afeto, com muita alegria, né? Mas penso que quanto mais a gente aprende, mais a gente tem que vestir a roupa da humildade. Então, eu, quando voltar a Curitiba, eu vou mudar meu nome, de Oduvaldo para Ciscovaldo. Porque mostra o quanto eu tenho que aprender. Aprendi para servir, não é aprender para dizer, olha, eu sei, né? Aprender para servir. Porque de nada adianta ter o conhecimento se a gente não partilha, né? Mas eu agradeço a Deus e ao Benedito, que se eu não ver, eu não acredito, de ter me convidado. Muito obrigado. Obrigado, querido. Quem mais? Vou falar um pouquinho também daquilo que experienciei, não é? Eu endosso suas sábias palavras em dizer, vou retornar melhor do que quando cheguei. Um curso desse, uma vivência dessa, sobretudo uma vivência no grande manancial da sabedoria, que cada um aqui se expressou, a gente se enriquece mesmo. E o mais lindo ainda, a gente sentir que o anfitrião que nos acolheu é essa vivência forte, apaixonada pela ciência quântica, e que ele nos convida a mergulhar e nos direcionando com a sabedoria de Sebastião, de Oduvaldo, dos demais, o Crispim, Dr. Jonas. Gente, que riqueza, que beleza. E eu, como sacerdote católico, fui 25 anos dentro da igreja, 30 de religioso franciscano. Olho para trás assim, me dá vontade de chorar. Eu que amei e amo a igreja, mas a vejo tão amarrada, atrelada, acorrentada a certos dogmas e que não evolui. Esquecendo que o mestre falou, tenho muitas outras coisas a dizer para vocês, mas não sois capazes de entender agora. Dei atenção ao Espírito de verdade que vos falará tudo. Aí nasce as grandes revelações depois, e o Espiritismo é uma destas. A Sagrada Umbanda também é outra.
Aí convido os espíritos kardecistas, leiam também os livros da Sagrada Umbanda, para entender também sobre os diferentes espíritos que querem trabalhar. Não só espírito de médico, de engenheiro, de advogado, mas de lavrador, de pescador, de boiadeiro, de cigano, que já estão em alta esfera e que querem trabalhar. Por isso o caboclo das Sete Encruzilhadas, que era o padre Gabriel Malagrida, ele não quis vir como padre de novo, se manifestar como padre. Ele se manifestou, não, eu sou o caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para mim não há caminho fechado. É uma graça. E é alguém que fora um sacerdote católico, uma outra encarnação. E a igreja continua atrelada ao seu passado. Nós somos bispos, você lá do Concílio de Nicéia, longe. Eu já vim mais para cá. E quando eu era menino, sem nunca ter visto o padre, brinquei de celebrar a missa. Pegava uma tampinha de garrafa, botava areia, imprensava e dava para o meu irmão mais velho do que eu, aí a hóstia consagrada. Como? Eu não me lembro do dia do batismo, você ouviu o padre, eu era criança. Me lembro do choro, né, quando botou água na minha cabeça. Mas aos 5, 6, 7 anos, brincando de celebrar a missa. Na adolescência, a vontade de ser padre. Mas por que isso? É porque estava marcado no perispírito, não é? E aos 15 anos, meu amigo de infância chegou com o livro Paulo e Estevão. Olha, Valdemar, leia, é bom. Olha assim, Paulo e Estevão. Mas aí viu o escritor Allan Kardec. Não, cara, isso aqui é do espiritismo. Não quero não. Burro. Era o momento que estava sendo explicitado por onde eu deveria caminhar. Perde um tempo danado. Se naquele tempo eu já tivesse abraçado, com certeza hoje eu estaria escrevendo livros. Talvez não precisava, talvez eu não vim para isso, mas estaria evangelizando de outro jeito. Esse encontro aqui foi de grande evangelização. Parabéns. Parabéns, José Benedito, com toda a sua equipe. Parabéns vocês, grandes apóstolos do Cristo. Parabéns. Continua. Ainda tem muitos anos para dar ensinamento. Parabéns, Crispim. Parabéns, doutor Jonas, que não está aqui, que se arriscou, que nem eu, andar por uma tangente, porque a medicina alopática ainda tem muito o que percorrer para entender o que é doença e o que é saúde. Ainda tem muito. Enquanto que a ciência quântica, sendo carregada pelos espíritas de maiores consciências, está querendo ganhar terreno. E precisa. Pois é a medicina, é a ciência que vem de lá. E que já estava aqui
mas ainda não estava revelado aos nossos olhos. Tudo a seu tempo, né, meu irmão? E gratidão a todos vocês que conheci aqui. Somos amores e unidos somos o amor. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais alguém? Crispim, cada aí, Crispim. Bem, bom dia. Acho que ainda bom dia, né? Já nos vemos, mas enfim. Eu quero aqui, nesse momento especial, fazer um resgate de memória de um pouco da história desse projeto libertador que tem como condutor o nosso irmão Sebastião. Há uns 20 anos atrás, acho que mais ou menos isso, né, Sebastião? Foi um dos contemplados a participar dessa missão. Eu vejo isso como uma missão que está sendo trabalhada. E nós iniciamos esse trabalho onde o Sebastião ainda era o Tião, vamos dizer assim. Hoje, eu pergunto, quem está aqui? É o Tião, é o Sebastião ou quem está aqui? E nessa trajetória, eu tive a oportunidade. É forte. De sair dos meus abismos. Como disse o nosso irmão, né? Durante esse processo, eu disse esses dias, eu saí do inferno, fui ao céu, voltei ao inferno, mas estou aqui e não vou desistir dessa caminhada. Entende? Então, esse projeto é algo divino e o convite que nos foi sempre ofertado é que a gente possa reconhecer em nós essa divindade que somos. Porque, como disse ali a professora, a doutora Ana Riso, nós não aceitamos Deus em nós. Nós vemos Deus lá fora, quando Deus habita e o Cristo em nosso coração. Quando o homem aceitar verdadeiramente a presença de Deus em si, fortalecido por essa fé, que naquela época do Tião era mais racional, e hoje nos despertou para uma fé vivenciada, sentida, onde a gente exercite verdadeiramente esse amor, que é o convite que eu entendo que faz parte do despertar, nos ensinar a amar de verdade, fazer amigos, companheiros, mas não só no mundo da matéria, que a gente possa expandir a nossa consciência a tal ponto que passamos nos sentir integrados ao todo, como parte desse todo e como instrumento de transformação do conjunto. Porque o conjunto só existe a partir da minha presença nele. Então, hoje, por participar, não de maneira tão ativa, mas esse conhecimento despertou em mim exatamente essa consciência que hoje tenho. E a minha gratidão, não só ao Sebastião, mas a todos vocês que, direto ou indiretamente, convivem com essa ideia ou conosco. Em especial aqui agradecer o meu irmão, amigo que conheci nessa trajetória, que é o Zé Benedito, que para mim é realmente um modelo, é um exemplo, entre tantos outros que estão aqui, mas especialmente a ele, que tem feito todos os esforços para que a gente possa manter unida essa força que é o projeto Despertar da Consciência. E especialmente ao nosso pai e irmão, que tem uma forte representação para mim, que é o Sebastião, né? Eu tenho imensa gratidão por tudo que pude trilhar e aprender durante esses anos da minha vida. Como disse,
lá em cima, lá embaixo. Mas, enfim, estou procurando, de alguma forma, me harmonizar, como disse a professora, esses campos, conhecendo essa forma de harmonização que faz parte de nós, quero aprender a me equilibrar. Você vê, as minhas emoções são fortes, eu ainda não consegui, eu não consigo. Tem hora que eu preciso chorar. É a minha forma, talvez, de chamar a atenção, porque é forte, né? Então, eu deixo isso fluir e quero dividir isso com vocês e dizer muito obrigado. Antes que o Crispim fale e outros falem, ele enfrentou o Pará inteiro como movimento espírita. Foi crucificado para que a gente entrasse no Pará. Se não fosse ele, não o teríamos conhecido. Então, devemos isso a ele. Tá, Toninha aqui fez o convite. Nós somos eternamente gratos. Mas se fosse pelos donos do Espiritismo do Pará, nunca teríamos pisado aqui. Como vergonhosamente ele sabe, se entrarmos em determinados estados sem a bênção da federação, você só entra uma vez. Depois ele te cerceia. Vamos lá, Crispim. Quando disse ontem que depois de conhecer Sai Baba me mudou, e realmente, e é dele que vou fazer o que eu vou dizer agora. Vem, meu Jesus, me iluminar, com sua luz nos transformar, ser como a flor que um dia enfeitou o seu caminhar, e em teu louvor deu a vida para enfeitar o seu altar. Vem, meu Jesus, me iluminar, trazer a sua luz para nos equilibrar. Obrigado, mestre Sai Baba. Obrigado, mestre Jesus. Obrigado a todos os benfeitores. Obrigado ao Pai Francisco de Assis. Obrigado, Mãe Santíssima. Obrigado, Irmã Sheila. Obrigado, Seu Eurípides. Obrigado, Chico. Obrigado, Emmanuel, André Luiz, Calderaro. E todos os benfeitores, Frei Fabiano de Cristo. E todos aqueles que, em nome do Cristo, nos traz essa harmonia, essa paz. E em nome também de todos os mestres da humanidade, nesse instante, em nome de toda essa pleia de amor e de espíritos que trabalham dentro da luz do Evangelho, nós queremos agradecer por tudo que foi nos concedido, aos pequenos, aos grandes, aqueles que trabalham no reino dos minerais, dos vegetais, dos animais e dos humanos, e do campo da espiritualidade. Nós pedimos essa bênção nessa manhã de hoje. Que assim seja. Mais alguém antes do chefe? Alexandre. Manda que gosta. Então, esses dias foram dias de muitas descobertas, né? Eu descobri tanta coisa, inclusive que todos somos médiums. Eu achava, na minha ignorância, que espero que não seja tão infinita, que só algumas pessoas seriam médiuns, né? E descobri que várias são, né? E foi nesses dias, foi remontando assim um quebra-cabeça muito interessante na minha vida, na minha consciência. Ali todo mundo, bota a mão para o Frei, eu taquei minha mão lá.
Frei disse, rapaz, você tem linha de cigano. Eu disse, olha, eu já mudei 17 vezes. Né? Ontem, conversando com a Miriam me usou uma palavra, Alexandre, você é adaptável? Qual foi a palavra? Se encaixa em todo lugar. Eu sou nutricionista que cuido de carro, já cuidei de limpeza. E estou aqui. Vou levar ele para São Paulo. Rapaz, aí 8 anos atrás, acho que no mês de julho, agosto, o Zé Benedito me liga, entra em contato comigo, né? E para convidá-lo para trabalhar com ele. Nós conversamos de tudo, menos do que eu ia fazer. Aí toca conversa, descobrimos algumas afinidades e tal e tudo. Eu disse, olha, eu vou para casa, vou consultar meu Pedro, a radiestesia. Ele disse, Pedro vai. E a mulher, estou aqui, a mulher vem e vai, aquela confusão toda. E estamos aqui falando de espiritualidade. E falando da questão da mediunidade, ontem, aí eu comecei, agora eu estou achando que eu sou médio, já estou me achando. Agora ninguém me segura mais. Eu estava quieto, no meu lugar, sossegado. Foram dizer o grande risco de você dizer alguma coisa para uma pessoa é que ela pode acreditar. Aí eu estou acreditando nessa brincadeira. Aí ontem me intuiu falar algo para vocês. Né? Eu disse, eu vou falar, se tiver oportunidade eu falo. Porque hoje foi discutido, e o Sebastião bem colocou, do aprimoramento, né? A gente se aprimorar, buscar o nosso Deus íntimo, a nossa consciência, o nosso Deus mais próximo, para a gente poder dar um passo. Porque a gente tem que tornar isso aqui algo palpável. Nós falamos ontem da questão do exemplo, né? Eu tenho que transformar isso em exemplo. Eu tenho que tirar da teoria e colocar na prática. E uma das coisas que me tocou falar de tantas coisas que foram faladas aqui, inclusive pelo Dr. Jonas no primeiro e segundo dias, a questão da respiração, né? Eu vou tocar na respiração porque eu sei que a alimentação está difícil. Pelo que eu vi nesses dias, eu disse, rapaz, que forma eu posso ajudar? Na alimentação eu não vou mexer, que eu vou ser crucificado. Então, vou para a respiração. A respiração, nesse mundo encarnado, nessa existência que nós estamos, nessa matéria, é o ato que nos acompanha do início ao fim. Não é esposa, não é pai, não é mãe, é a respiração. É a primeira coisa que nós fazemos nesse mundo e a última. É o sopro da vida e o suspiro da morte. E nós fazemos de forma inconsciente. Nós não damos a importância que a respiração deveria ter, né? De sentir o ar entrando pelas narinas, expandindo nossos pulmões, trazendo ele para o tantien, como dizem os nossos irmãos orientais, para que ele poder expandir e fazer a sua oxigenação, sua expansão de consciência, e a gente poder tentar evoluir, né? Essa questão da respiração, nós deveríamos fazê-la conscientemente, nós deveríamos exercitá-la. E aqui foi dadas técnicas, né? Foi formado técnicas, algumas, que você pode fazer sem fazer custos, sem fazer altos investimentos, e tentar melhorar, para poder avançar nessa caminhada, poder dar passos mais adiante. Nós não vamos chegar no topo da escada se a gente não der o primeiro passo, né? Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Já que eu vi que mexer com a comida vai ser uma briga feroz, então vamos respirar, vamos tentar, com a respiração, acessar o nosso íntimo, nosso Deus mais próximo, e daí tentarmos melhorarmos como pessoa. Então, minha contribuição a todos, muito obrigado. Viu? Vem cá, primeiro é Guadalupe. Vem cá. Sim, desde que eu era criança, 9 anos, não sei, eu tinha uns tremores, umas coisas assim, e aí minha mãe, meu pai me levaram ao médico, aquilo, às vezes eu sentava na cadeira, me tremia todinho. E não sabia o que era, sabe, muito estranho, eu ficava com os olhos assim meio grandes e tal, e o tempo foi passando, não se descobriu nada, não era nada, passou, tudo bem. Mas meu pai, assim, eu cresci com meu pai dentro da igreja católica, minha mãe também. Porém, meu pai
Ele disse que não era espírita, ele era espiritualizado. E ele ia para as casas de Umbanda, ele frequentava. Inclusive, ele que criou uma lei lá na nossa cidade, em Caxias do Maranhão, né, Alexandre? Dos terreiros espíritas, né? E aí eu via ele todo arrumado com um cordãozão, aquelas guias, e eu tinha vontade de ir. Mas ele, mulher, criança, ele não deixava. Não é coisa para criança, não é coisa para criança. Mas eu morria de vontade. O que aconteceu? O tempo passou, né? E eu sempre com aquela curiosidade, gosto desses livros de espírita, sempre gostei, sempre gostei. E aí, 2017 para cá, eu vivenciei algumas experiências na própria família, inclusive o Frei acompanhou, né, com a minha sobrinha, né? Então, assim, eu me aproximei, né, da espiritualidade, porque ela passou mal, e aí ela foi para o hospital, e eu estava lá, e os médicos, a gente já fez tudo, e ela parecia a mesma coisa que eu tinha, né? E nada a gente tem o que fazer. Quando eu disse assim, vou procurar a espiritualidade, a Umbanda, outra coisa, qualquer coisa que seja, né? E daí a gente teve com o Frei, com outras pessoas, né? Que já não tinha o Oswaldo, que já está em outro plano. O Dr. Jonas, né? E aí começamos a trabalhar, graças a Deus está tudo bem e tal. Só que a partir daí foi a oportunidade que eu tive de estar nesse mundo, que hoje eu aprendi muito mais aqui, né? Com os nossos professores, né? Nossos mestres. Então, assim, para dizer para vocês que depois eu me descobri, o Zé disse que eu sou das vassouras. Eu descobri que eu sou da intuição. Eu descobri que eu trabalho em sonhos. Eu não sabia, só que eu sonhava, e inclusive na época da minha sobrinha, eu tratava ela dormindo e eu não sabia. Só que depois essas pessoas que me mostraram, primeiro foi o seu Oswaldo. E aí depois veio o Zé, o programa, através do Alexandre, assim, por incrível que pareça, a gente... eu parecia bem mais nova que ele, né? E sou. Então somos irmãos, e o Alexandre, Guadalupe, o Maná, assim, assim, assim. Como é o nutricionista, ele também. Aí eu acabei indo, conheci, no início fiquei chateada com o Zé, porque eu tive que passar 3 dias só na água com Maná. Mas depois eu vi o quanto aquilo me fazia bem, o quanto me faz bem até hoje. Por isso que eu falo que a gente tem um caso de amor. E através disso, eu hoje estou aqui, estava em Brasília, quando eu conheci, morei 25 anos em Brasília, fui para São Luís para ajudar o Zé, e eu percebia que tudo tinha um porquê, entendeu? De estar hoje aqui. Hoje eu consigo me sentir uma pessoa realizada, eu fui lá no Divino Consolador, são lugares que eu sempre quis estar, entendeu? São esses, o primeiro encontro de vocês aqui em Marabá eu não pude vir, problema de saúde na família, fui o de Teresina e hoje estou aqui, só tenho que agradecer. Então assim, para dizer para vocês que nós somos uma família, a gente aprende um com o outro, entendeu? Então assim, todos nós somos seres de luz, então de agradecer, de estar aqui, de contar isso para vocês, que hoje eu consigo viver o que eu queria desde pequenininha. E não consegui, na cidade pequena, do interior, e é isso que eu quero para mim, entendeu? Igual o Frei falou, da igreja, eu também eu amo capelinhas, eu vou à missa, mas eu também frequento centros, né? E gosto, não recebo, Zé, mas adoro um terecô. Entendeu? Eu não vou mentir, gente, eu escuto terecô em casa. E não precisa se confessar para o padre dizendo que que não é, viu? Não é, né? Amor é o padre que não quer estudar sobre isso. E aí depois eu descobri exatamente que todo mundo falou aqui, que nós somos amor, que o que une a gente é amor e que tudo rege em torno do amor. Depois eu descobri, às vezes as pessoas dizem assim, Guadalupe, quando eu vi essa minha ligação com o projeto, com o Maná, com José Benedito, já me se tornou um pai, né? Espiritual. Aí aquela coisa assim, é porque Deus capacita os escolhidos. Não, Deus escolhe os capacitados. Entendeu? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Muito obrigado, muita gratidão e até o próximo. Alguém encontrou meu coração? Vamos pegar o gancho dela antes de passar para o Zé, só 2 palavras. Se Deus escolhe os capacitados, por que não escolhermos os seres mais capacitados para nos ajudar a avançar? Desde o ar que respiramos, os alimentos, etc, etc. Jesus deixou claro, só entra no festim e permanece quem tiver a roupa nupcial. Então vamos ter um cuidado maior em escolher quem vai embarcar na nossa canoa. Fique quieto. Pode aqui, você vai.
Bom, gente, francamente, eu estou aqui a mil. Infelizmente, eu não me habituei a falar assim. Me dá um papel e uma caneta que eu faço um carnaval danado, mas faço mesmo. Mas aqui é meio complicado. Mas aqui no hotel a gente tinha o hábito e continuamos com ele. Assim vem os católicos, pedem, da cortesia nós damos as igrejas evangélicas, nós damos para o pastor. Eu só disse um tempo para o pastor, disse, rapaz, ele dorme, toma café, almoçar e jantar, ninguém aguenta, porque pastor come que dana. Então, espírita, papai, a gente dá numa boa. Um dia chega alguém assim, disse, tem um aqui da cortesia, aí era seu Sebastião, eu disse, ele veio, aí ele disse, ele viu que a porta estava aberta, ele entrou, quem está querendo ver meus livros? Aí, Sebastião está aqui, começou desse jeito. Falei, Valdemar, ele cuidava de antes bem amigo meu, hoje bem menos, disse, precisa conhecer um freire lá na Alemanha e tal, ele está aqui por conta disso. Em São Luís do Maranhão. Eu estava em São Paulo num estudo de Amit Goswami, nós ficamos no mesmo hotel. Aí no outro dia veio um telefonema que a mãe de minhas filhas estava muito ruim. Ele me deu um apoio danado, eu disse, rapaz, vai lá, ele disse que eu não tenho condições de continuar com o curso. Quebra meu galho lá, disse que eu não vou, eu peguei o avião, veio a falecer tudo. E ele permitiu, Deus permitiu que ele estivesse aqui. Crispim veio de tabela, ele veio de tabela. Um dia, alguém está precisando de alguém para trabalhar comigo, aí me indicaram o Alexandre. Eu fui, almocei com o Alexandre e disse, olha, pergunta para teu pêndulo se é para tu trabalhar ou não comigo e amanhã tu me dá a resposta. Eu não... Quem vai te dizer? Aí liguei para ele, como é? Ele disse que é para trabalhar. Val, eu encontrei em Belém na casa de uma psicóloga, aquela psicóloga eu encontrei, e foi afinando as coisas, foram afinando, e rendeu o que está rendendo. Gil foi contato mais profissional que terminou resultando a gente perceber que tem afinidade de ideia e tal. A gente já participamos de encontros como esse, tá certo? Aqui vem aquela que veio aqui para passear aqui, essa e outra. Não, vai lá que é boa. Disse, Zé, que coisa! Ela veio aqui no hotel para passear, ela estava sabendo de encontro, não, disse, vai ali. Ela não quer sair, já quer comprar a farda branca e aqueles cordãozão. Mas, bom, então, eu fiquei muito... o que me passa pela cabeça de dizer aqui é que ele falou na minha frente. Me dá muita alegria saber que todo mundo que veio aqui saiu diferente e para melhor. Muito obrigado. Só um complemento, talvez não sei se o Alexandre lembre. Eu me recordo que quando o Zé pediu, né, para consultar radiestesia, eu estava em contato direto com o seu Oswaldo, que hoje ele está em outro plano, né, é um médium também. E aí o Alexandre falou assim, Guadalupe, pergunta para o seu Oswaldo se eu... O que ele me disse sobre trabalhar com o Zé? Na mesma hora ele disse, eu já vejo ele com o José Benedito. Entendeu? Aí eu falei, seu Oswaldo, pergunte aí para os seus guias, seus mentores. Aí ele disse, ele pode ir tranquilamente. Porque o José Benedito é um ser de luz. Só não disse que ia trabalhar tanto. Só não disse que ele ia envelhecer, ficar de cabelo branco. Só teve um concorrente, porque ele tinha que consultar a esposa e os filhos. No caso, 30 anos agora que estamos juntos e tínhamos 22. Nunca tinha separado para nada. Será que vai dar certo? Pela primeira vez ele ficaria aqui, que não é fácil, não falo que
que é fácil, mas assim, foi bem mais fácil do que eu imaginei, porque ele está tão presente quanto estava. Eu me sinto bem confortável, e foi assim, de sentar e analisar. Eu disse, vamos sentir, se não der, na próxima semana tu volta. Mas aí isso já tem 8 anos, né, Alexandre? Pois é. E no início, a senhora me ligava, não, estou com o Zé, não, eu vou com o Zé, eu vou com o Zé. Eu disse, mas Deus, esse homem só fala nesse Zé, só fala nesse Zé. Aí eu disse, um dia tu vai conhecer. Hoje o Zé fala mais com ela do que comigo. Aí eu disse, tá falando com o Zé, eu estou em São Luís, não, tá falando com o Zé. Eu disse, agora tu entendeu, bichinha. Como ele estava distante, aí pela manhã tem aquela coisa. Dormiram bem, meio-dia tem uma conversa breve. E às 19 horas, nós rezamos um texto, fazemos nossas orações com chamada de vídeo. E ele agora disse, não, toma banho mais cedo, resolve tudo mais cedo, porque eu vou ficar com o Zé, eu vou ficar com ele. Mas é tranquilo. O seu Zé até já sabe, já nem chama mais antes dessa hora, né, Alexandre? Mas assim, o Frei não ia embora hoje? A esposa, a Verônica ficou com ciúme. Eu acho que é um pouco nessa euforia da conversa aqui. Eu preciso contar um pouco a experiência que eu tenho, um pouco com o babaçu. Meu pai era o segundo elo da cadeia produtiva do babaçu. O primeiro são as quebradeiras de coco. O segundo estava meu pai, que fazia escambo entre o coco que era quebrado durante o dia e trocava com farinha, com açúcar. E depois ele levava para Pinheiro. Pinheiro levava para São Luís, que prensava, mandava o óleo para o Rio São Paulo, que eles usavam com cosmético ou na alimentação humana, ou exportavam para a Alemanha a torta para a ração animal. Desde criança eu tinha uma afinidade que eu não consigo entender. Hoje eu já entendo os porquês com o babaçu, porque me chamava muita atenção a presença do babaçu na terra. Ninguém imagina o tanto de babaçu que tem no estado do Maranhão, no Tocantins e um pouco aqui no... Ninguém imagina. Porque eu, sei lá, instintivamente ou intuitivamente, eu não sei bem dizer, sempre me ocorreu que a natureza não produz lixo. E nada sobra na natureza. Aqui onde nós estamos, deve ter no mínimo gente derivado de petróleo, vamos dizer assim. Que é, vamos dizer, um bem da natureza, uma criatura da natureza muito abundante. A ciência se voltou para o petróleo e deu no que deu. E tá aí o babaçu é tido como praga. Quem viaja de carro aqui, você deve ver que o pessoal está destruindo com herbicida. Tá ali, eles botam, as grandes, eles furam, sim, botam o herbicida e morre, morrendo devagar. Rapaz, aquilo, francamente, me dói na alma. Eu comecei a estudar o babaçu. Comecei a estudar, tá certo, me consome esse investimento em tempo muito grande, tá certo. Investi também, assim, investimento financeiro muito grande, mas eu acredito e costumo dizer que eu não sei se o petróleo é o babaçu que emergiu ou se o babaçu é o petróleo que emergiu. Tamanha é a riqueza que ele também pode gerar com a facilidade de... Ele pode gerar e distribuir. Porque o babaçu tem umas particularidades que necessariamente e obrigatoriamente ele tem que distribuir. O babaçu só serve se ele cair. E não tem como colher babaçu mecanicamente. Tem que ser manualmente. A colheita dele não tem. Por exemplo, palma, o pessoal leva uma máquina e corta o carro. Não adianta. O babaçu tem que ser caído. É uma coisa que eu não consigo entender. É que nem o piqui. Piqui também tem que ser caída, né? E é para dar cacho de 200 assim. O máximo que o pessoal que tira, eu sempre pesquiso. Ele disse, olha como está encroado, ele chama encroado. Você pega com uma vara, cutuca assim, cai tudo de uma vez. Mas tá certo ele. Então tem essa particularidade. E para quebrar, até hoje, não se desenvolveram máquinas capazes de quebrar o coco. Primeiro, porque não tem
A ciência não se voltou porque ele não tem valor de mercado, vamos dizer assim. E eu comecei a pensar, disse, rapaz, o babaçu só vai para frente o dia que se desenvolverem, o que eu chamo de desenvolverem, o que eu chamo de produto nobre, que os economistas enchem o peito e dizem assim, produto de alto valor agregado. Por exemplo, assim, o que é um produto nobre, eu cito o ouro. 1 grama de ouro na bateia do garimpeiro custa R$300. É alguma coisa vendido em grama. Negócio de vender babaçu a tonelada, aquilo, esqueçam. Eu comecei a pensar nisso. Aí eu comecei a tirar, eu tenho mais ou menos 20 toneladas de mesocarpo de babaçu estocado. Tem de 15 anos, 14, 13, 12. E disse, um dia isto vai dar grana. E eu tiro um pouco também para ajudar o pessoal. Ontem eu recebia, tirei 600 quilos agora. Ontem recebi a conta. Aí vai, porque o pessoal já está habituado. Pago R$20 o quilo, eu quero pagar 200, porque tem como, desde que na extremidade você crie e desenvolva produtos nobres, que você não venda aquilo que venda. E o óleo de babaçu? Alexandre mostrou muito aqui, tem 4 componentes. O amêndoa tem 68% de óleo. Esse óleo, um dia já se teve a economia do babaçu, que eu chamo, era o óleo, era basicamente o óleo. Mas perdeu espaço para a soja, que é fácil de produzir, tá certo? É barato. Hoje o babaçu não... Tem gente que ainda no Maranhão que se tenta tocar. Tem uma senhora da Baixada Maranhense, ela está fazendo uns produtos bom, mais ou menos bem aceito no mercado, mas a quebradeira de coco não chega a ganhar R$300 por mês. Isso não interessa. Não leva alguém a lugar nenhum. Ela compra o óleo, ela compra o quilo da amêndoa do babaçu a R$5. E eu tenho, ela é uma guerreira, mas eu tenho assim, já fiz tudo para ela entender que a gente precisa somar, porque o dia que o laudo de umas empresas de São Paulo, que o óleo do babaçu, tirado a glicerina, enriquecido quanticamente, ele se presta para ser um equalizador de tempo de explosão de combustível fóssil. Eu estudei uma vez, um dia se chegou em minhas mãos, certamente que não foi por acaso que não. Eu lembro que era um encarte azul que vinha numa revista, eu não sei que revista era. Eu disse, olha, os combustíveis fósseis são formados de centenas de componentes. Eu fui na ANP. Ele disse, isso aqui é verdade, são centenas de componentes. Ele disse, isso aqui está errado, são milhares. E na reportagem, não dizia, com tempos de explosão distintos. Não tem uma explosão única. No óleo diesel, por exemplo, na gasolina, é uma explosão única. São aqueles milhares de componentes da gasolina que explodem em fração, em milionésimos de segundo de diferença de um para outro. Então eu botei na cabeça assim o exercício mental. Se eu gravar este som e botar para reproduzir no equipamento bem lento, eu vou ouvir uma rajada de metralhadoras. Tá certo? Centenas de tiros, que corresponde a centenas de pequenas explosões na câmara de combustão. A gasolina, para vocês terem ideia, ela na câmara de combustão do motor, ela explode, fica mais da metade, por isso que polui tanto, porque não é consumido na explosão. Aí eu disse, se eu, por procedimento quântico, botar uma fração de óleo enriquecido quanticamente para equalizar esse tempo de explosão, eu vou aumentar a potência do motor, porque a explosão é maior. Tá certo? Vocês entenderam? Sim. Ao invés, essa explosão depois do óleo de babaçu, que eu boto na gasolina ou no diesel, se eu gravasse e reproduzisse, provavelmente eu iria ouvir menos da metade da quantidade de explosão que eu ouviria. Rapaz, eu fiz e comecei a testar. Está indo muito bem, está pronto.
Eu comecei a estudar um pouco os grandes consumidores de óleo diesel no Brasil, a primeira é a JBS, curiosamente. Não pensei que gastava tanto combustível aqueles caras. A JBS, a RBS, que é aquele frigorífico do Sul, aquele da Sadia, não sei o que, o outro. O terceiro é a Ambev e o quarto é a Vale. Mas ninguém imagina o que esses caras consomem de óleo diesel. Não se imagina, não é doido, que eles se assustam. Então, eu levei no laboratório, eles me cobraram R$187 mil para fazer o... Eles vão me dizer o que aumenta de potência do motor, o que reduz de poluição, o que. Aí eu parei um pouco para arrumar o dinheiro. Mas o dia, eu tenho zero de dúvida disso. O dia que eu tiver com esse laudo, eu posso chegar num consumidor e dizer, vocês querem fazer isso aqui? E aí, chega, vai de encontro, vai ajudar aquele que todo mundo, porque esse negócio de economia sustentável é uma delícia, todo mundo, aquela bandeira danada, todo mundo falando, mas ninguém diz o que é que o cara que vive na mata vai comer o quê? Casca de pau, folha de pau? Ninguém dá uma alternativa. E como o babaçu tem de manter o pé do babaçu em pé. Alguém vai ter uma renda, eu calculei, dá 3 salários mínimos de colher e quebrar o coco. Desde que na extremidade tenha alguém que compra com preço digno. Como é uma compra, não é nem oligopolizada, é monopolizada, eu dito o preço. Quanto é hoje? É 5, eu vou pagar 50, não vou dizer, vou dar um pulo daqui para cá, porque, como se diz no meu interior, endoida. Tem que ser devagar, tá certo? Então eu fiz questão de mostrar isso aqui para ver que eu estou empenhado nisso e eu estudo babaçu desde 1982, em busca de uma resposta para a existência do volume e tamanho da natureza. Outra coisa que me intriga, gente, é que se você observa bem as riquezas dos povos e das nações hoje, estão todas amparadas em minerais ou tecnologia de ponta. Não tem nenhum país rico que fuja de ter um amparo no mineral e tecnologia de ponta. Pode citar qualquer um. Será que o Criador, as coisas que o Criador fez, ele teve que tem valor, ele enterrou tudo? Não pode. Está tudo enterrado? Não pode. Tem que ter alguma coisa para cima, acima do solo. E eu acho que não tem, a culpa é do homem. Porque Deus não deu cozido, deu cru, não foi? Quem quiser cozinhe. Tá certo? Então eu estou correndo atrás do babaçu. E eu espero que no próximo encontro nosso, espero que não vai demorar, eu já deixo aqui à disposição de todo mundo, que aqui, né? Aqui é fácil de fazer, porque é da gente, a gente faz do jeito que quer, né? Então eu espero que na próxima edição, olha, eu não disse a vocês que eu tinha razão, isso é o óleo. O do mesocarpo, vocês não fazem ideia do que esse mesocarpo é capaz de fazer. Eu estou criando o boi agora, com o mesocarpo, dando uma suplementação mineral, estou estudando uma forma melhor, de que ter um ganho de peso maior. A qualidade da carne eu não experimentei, mas eu sei que será melhor. E tem um detalhe muito importante que é difícil de mensurar, porque, para se ter uma ideia, a frota de carro do Brasil polui bem menos que o rebanho brasileiro, por causa do metano. Um arroto e um peido de boi, ninguém imagina o tanto que sai de metano. Isso pouca gente sabe. E essa suplementação elimina, tá certo? Então é isso que eu queria acrescentar para vocês, porque eu fugi um pouco do assunto. Esse é meu empenho, esse é meu objetivo de vida. Fica mais perto. Esse trabalho que o Benedito, se eu não ver, eu não acredito, né? Só vai ficar na história, sabe? Que a gente acompanha já há algum tempo, você me mandou lá, eu li, achei altamente desafiador. Mas quando você está falando assim dessa transformação, que na realidade você está trabalhando a ideia de energia, né? Isso. Eu voltei a relembrar aqui o Nikola Tesla, né? Uhum. Que no seu trabalho lá, o primeiro que criou a corrente alternada, que permitiu nós termos a iluminação e corrente alternada em todas as cidades do planeta. Mas ele, em algum momento, ele diz, olha, nós teremos
a energia universal e gratuita, tirada da própria natureza. Essa frase ficou no ar até hoje, não sabe se está tirando energia. É claro que não é possível dar de graça também, porque né? Não é pecado ganhar dinheiro ou pelo menos ter a retribuição justa, né? Mas você está criando um tipo de energia que a sociedade ainda está assim, como que é? Eu quero levar para o Paraná para experimentar, viu? Você precisa de um escritório de representação lá, podemos negociar aí, né? Mas é um trabalho maravilhoso e realmente esse aqui é um ponto fora da curva. Que lá esse mapa, ganhou uma cachaça. Né? Então, parabéns. Mais uma coisa que a gente vem a Marabá, né? Eu queria registrar também que eu vim aqui em 2013 para conhecer, e quando voltei agora, a primeira vez que ele me ligou, eu lembro a pergunta que eu fiz, e como é que eu chego aí? Sulista preconceituoso, como é que eu chego aí? Eu já me imaginei com um barquinho no rio, assim, remando, né, para chegar, disse, não, você chega de avião. O que tem aeroporto aí? Tem. E qual é a companhia que faz? É todas. Meu Deus! Eu digo, não, agora eu vou. E encontrei um Marabá pujante, né? E quando cheguei aqui na quinta-feira à noite... 11 anos depois, né? 11 anos depois, que chegou o avião fazendo a preparo para aterrissar, vi assim, Marabá enorme, e luzes. Me lembrou muito Minas Gerais, quando você passa, por exemplo, o interior iluminado significa ali tem vida, ali tem alguém trabalhando, alguém fazendo alguma coisa, tendo uma família, né, sustentando uma família. Então, olha, além do encontro aqui, rever Marabá, né, e só podemos agradecer aqui que vocês de Marabá têm um espírito de luz chamado Benedito. Boa tarde a todos, ou bom dia, né? Porque nós não almoçamos ainda, né? É com muita gratidão que estou aqui, né? Marabá, Pará, meu Deus, onde que é isso? Né? Então, foi assim, bem... Para nós foi fácil, né? Porque de repente a gente criou isso na cabeça, vamos para Marabá, vamos para Marabá. Então é muito maravilhoso, né? A gente vir participar de todos os estudos, né? Se beneficiar de um quarto maravilhoso que nos foi concedido, das comidas maravilhosas que nos foi oferecido, só que tem muita coisa, muito mais além do que tudo isso, né? O despertar da consciência, bom, bem antes do despertar da consciência, a gente se conhece 35 anos, uns 35 anos mais ou menos, né? E o estudo não é fácil. E não é fácil a gente interiorizar isso aqui. E não é fácil a gente encontrar as peças aqui dentro, na nossa intimidade. Perispírito, campo mental, campo emocional, tudo isso. Para vir para cá, algumas pessoas sabem, estava aqui dentro da minha intimidade como um holocausto. Eu sei. E eu sei o que eu estava sentindo. E de acordo com os estudos, conforme a gente vai aprendendo, vai recordando, como o Camargo fala, tudo isso está registrado dentro de nós. Basta eu ter coragem para trazer à tona e receber com muito amor e com muito carinho, e não expulsar. Então, esse é meu depoimento
de acordo com o que eu vim, várias situações, várias coisas, vários conteúdos aqui que vem à flora e a gente vai deixando, só que ao mesmo tempo a gente vai devagarzinho liberando, né? Ou reeducando e substituindo para as virtudes, para as coisas boas, para a divindade. E somente assim, então, em vista do que eu vim, hoje estou indo bem leve. Criações mentais. O que realmente eu crio para mim mesma, não vou criar para ninguém. Eu posso pegar lá e trazer aqui. Quando eu olho em um, quando eu olho em outro, quando eu falo isso, quando eu falo aquilo. E para a gente se reeducar aqui não é fácil. Eu tenho que querer muito profundo. Eu tenho que deixar de ser eu para buscar tudo isso, essa divindade dentro de mim mesma. Intercâmbio espiritual, pensamento e ação. Dentro de vós está o holocausto, a oblação, o ritual e a magia. Sois deuses, segundo Jesus. Propicia-vos a vós mesmo o gesto sadio de permitir o crescimento de vossas sagradas potencialidades latentes. Começai por abandonar as atividades frenéticas do campo material, nas quais atordoais o espírito para não vos lembrardes de que ele espera vosso esforço de burilamento. Aprendei a aprender vossa essência espiritual. Em primeiro lugar, pela orientação do pensamento, a chave da vossa mente, o segredo de vossa evolução, a expressão mais elementar desse processo inicia-se ao ser obtido o domínio do próprio pensamento. Sem esse primeiro passo, nada se fará para chegar a expandir o complexo processo de desabrochar das potencialidades divinas em vós adormecidas. E além do estudo que vai desabrochando, que a gente vai compreendendo. 290. 289, capítulo 8. Então, tudo isso nós temos que ter muita coragem. E não é da noite para o dia que a gente modifica. Nós não vamos deitar, vamos dizer, na escuridão e levantar no dia seguinte com as asinhas bonitinhas aqui e falar, nossa, foi maravilhoso o encontro aqui, eu já tô outra pessoa. Só que a gente sente que a gente conseguiu sublimar muitas coisas. E o que mais nos pega são os sentimentos. E que ele vem e, de repente, a gente é obrigado, é o dever, o nosso dever de saber. Porque é fácil, né? O senhor me falou alguma coisa, já estou com raiva e pronto, acabou. Não é? E quem tem que buscar isso? Sou eu. E quem tem que transformar? Sou eu. Quem tem que modificar ele em virtude? Sou eu. Ninguém vai conseguir fazer nada. Nem pelo outro. Tenho que fazer por mim mesmo, né? Então, muita gratidão
Gratidão a Sebastião por ter nos convidado, né? E estamos aqui, fizemos o nosso tour elevado, com elevação. Mais alguém? Queria só lembrar que acho que vocês já estão abusando da minha vozinha rouca. Mas só lembrar que um evento que aconteceu quando eu era pároco da Glória, da Nossa Senhora da Glória, lá em São Luís, já lá pela terceira vez do meu reencontro com o Zé, ele me ligou e falou: eu preciso conversar hoje com você. Aí, tá bom. Que horas você pode? Mas não chega no início da noite, não, que eu tenho missa. Não, eu queria ir agora. Aí eu olhei para o relógio, era 10h30 da manhã. Pois venha. Aí ele chegou, aí o que eu quero conversar com o senhor sobre um negócio de uma experiência que eu quero fazer sobre esses óleos que vão virar combustão. Aí eu digo, mas eu fiquei assim, tá, José, vamos embora conversar. Mas não vamos conversar aqui não, vamos caçar um lugar aberto, onde tem um verde, né? Aí ele pegou, entrei no carro dele, nós fomos lá perto do Mangue, no São Francisco, bairro São Francisco. E durante a viagem, me concentrei no Pai Francisco. Ô Pai Seráfico, o que é que o Zé quer? O senhor que já vem acompanhando ele também. E, conforme o pedido dele, mande a pessoa certa, o Espírito certo, para ajudá-lo. Porque eu entender dessas coisas eu não ia entender. Bom, quando estávamos chegando perto do local, eu comecei a sentir uma energia muito boa. Uma energia sábia. E quando paramos, aí ele explicou, eu tenho esse projeto aqui, e eu queria saber se é possível, se vai dar certo. Nisso eu já não era eu, e aí analisou tudo e disse para ele, vai dar certo, pode fazer. A entidade entendeu todo o projeto dele, e disse, não tenha medo, continue, vai dar certo. E quem era essa entidade? Isaac Newton. Foi Isaac Newton, o grande cientista. Bom, quando ele me disse que era Isaac Newton, eu digo, meu irmão, então você está bem amparado, vai para frente. Mais alguém ou podemos encerrar? As tripas mais finas estão sendo comidas pelas mais grossas e como que estão? A vida encerrar o almoço, que hora série, que tá, nós vamos dar um giro, né? Então nesse... Dá um giro aí. Então, a nossa contribuição para o aditivo, que nós tivemos a honra de também ser convidado a contribuir, e viemos para aqui para fazer alguns experimentos, depois ainda a honra de ser assessorado pelo Crispim, a Gleide e a Hélice, e lá na Chapada Diamantina, onde está os ETs à luz do dia, quem tem olhos de ver, descer naquelas cachoeiras e levar na mais esplendorosa cachoeira, entrar dentro da água e apresentar o projeto dele para todos os seres de lá e trazer toda essa energia para ajudá-lo na conclusão do projeto. Então, convidamos a todos para que num pensamento de gratidão que não conseguimos mensurar, em nome da força suprema do universo, da consciência crística que o representa, cientes e conscientes que jamais chegaremos à nossa cristificação,
sem passarmos pela crucificação. E envolver, a partir da nossa essência íntima, todos os estágios de nossa consciência e sair de nós, envolvendo esse ambiente, todos os projetos, não só aqui, a locadora, todos os seus empreendimentos, seu lar, sua família, seus amigos, toda a equipe do plano físico e espiritual, e com comprometimento não só de agradecer, mas de ajudar em nossa vivência diária de forma consciente, tendo os seus experimentos em nosso favor ou o impulso que tivemos para fazer a diferença conforme assim deseja, dar um salário digno para quem colhe o babaçu e um produto nobre para menos poluição em nosso planeta, mais potência nos motores, mais harmonia, que foi o que acrescentamos na consciência de quem conduz o veículo, de quem é conduzido pelo veículo, por onde passa esse veículo. Um dos detalhes é que o motorista não durma no volante e respeite a lei dos homens. E que tudo isso se multiplique, não só no que já foi feito e no aditivo, todas as possibilidades que ele mesmo citou, para que em breves dias podemos ver a economia do nosso país ser agraciada, no mínimo, por um valor imenso de recursos, porque a intenção é que se consuma 20% menos combustível. No nosso caso, foi quase 50% de economia. Mas, no geral, menos 20% de poluição. O mais arrojado projeto com aeronaves tem como propósito diminuir 3 ou 4% de poluição. Ele é 20%. E quando viemos aqui testar, colocamos o nosso rosto, nossos olhinhos no escapamento de um carro a diesel e a gasolina e não ardeu os nossos olhos. Então, dependendo do propósito, da frequência e de todos os envolvidos, com certeza para a humanidade, a partir do Pará, do Maranhão, o Brasil e para o mundo, será, de fato, um salto quântico em todos os sentidos que ele se propõe e se esforça com todos os seus para fazer isso acontecer. Deus, mais uma vez eu rogo, em nome do Cristo, de seus emissários, elementos e elementais, fortaleça-os com tudo que necessitam para uma vida plena, saudável e feliz, no intento que todos os seres também sejam felizes, sejam saudáveis e estejam em paz. Gratidão infinita pela presença de todos. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui
no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.